Amém, povo abençoado. Aqui quem fala é a voz semeando a sã doutrina. Quando eu falo povo bem abençoado, é todo o ser humano, todas as pessoas, independente de suas crenças e suas visões. Amém? Deus é o Deus de todos. Amém? Ele veio para todos e ama todos. Depende da gente reconhecer isso, né? E procurar se colocar na presença de Deus através de Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Amém? Dizendo isso, eu quero trazer aqui, irmãos, uma reflexão da palavra de Deus. Até então eu havia parado um pouco de gravar vídeos, porque às vezes fica muito difícil para as pessoas que já estão com a mente cauterizada e não querem ter conhecimento, né, e examinar, né? E Jesus teve essa dificuldade também com os fariseus e saduceus, que já tinham uma mentalidade de Jesus trouxe um evangelho novo, por isso que era boas novas, algo que eles interpretavam a Torá, a lei, da maneira dele. Jesus trouxe uma interpretação correta e verdadeira do que era verdadeiramente a lei, que eles interpretavam da sua maneira e com seus pensamentos e com aquilo que eles sentiam, né? E hoje não é diferente, hoje é interpretado a Bíblia da maneira que a pessoa está se sentindo. Se a pessoa se sente mal, ela lê um versículo e interpreta do jeito dela. E a palavra de Deus não foi escrita, a Bíblia não foi escrita com essa finalidade, né? Então, como que nós vamos interpretar a Bíblia da maneira certa e correta? Amém? Como eu disse para você, sempre respeitando o texto, contexto. O que é contexto? Ali como aquelas pessoas viviam, qual era o contexto da crença daquelas pessoas, com quem Jesus estava se dirigindo, com quem ele estava falando e por que ele estava falando. Nós vemos aqui, hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, no capítulo 3, amém? Aonde João Batista está pregando. Olha o que a Bíblia diz para a gente não passar em branco. Eu vou ler as escrituras, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, e nós vamos interpretar da forma que foi falado e por que foi falado, com quem estava sendo falado aquilo ali. Amém? Existia pessoas ouvindo que não tinham essas crenças de hoje. Amém? Então diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. João estava dizendo que o reino já tinha chegado. E tem gente pregando que ainda vai chegar o reino. Ainda vamos habitar num reino. Amém? Olha o que ele diz naquela época. O reino chegou para aquelas pessoas. Quem era esse reino? Jesus Cristo. Então, se você tem Jesus Cristo, você já tem um reino. Amém? Porque este é o anúncio pelo que o profeta Isaías, que dizia: a voz do que clama no deserto, preparai-vos o caminho do Senhor, endireitais a vossa vereda. Agora vamos interpretar por que João citou Isaías, porque Isaías era um profeta do Antigo Testamento. Isaías era um profeta que profetizou para a nação de Israel. Então as pessoas que estavam ouvindo, elas sabiam dessa profecia. Ele não estava pregando para os gregos que não sabiam, ele não estava pregando para os egípcios que não tinham essa cultura, não tinham ouvido isso, porque eles não viveram a lei, nem foi entregue a lei para eles. Então as pessoas que estavam ali presentes sabiam do que João estava fazendo e lembraram. Olha o que ele diz: e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno do seu lombo, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele, olha quem ia ter com ele: Jerusalém e toda a Judéia. Era o povo daquela nação. Jerusalém era onde moravam os judeus. Judéia também era judeu, era uma província, né? E toda a província da vizinhança do Jordão. Foi aqueles que ficaram após o Jordão quando entraram na terra prometida, que era israelita também, que sabiam toda essa história, né? Do Jordão. Província, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Qual era o pecado? A quebra da lei que foi entregue para eles. E vendo ele muitos fariseus, esses fariseus não eram outra nação, eram pessoas de seitas, era a seita dos fariseus, e dos seduceus, que era outra seita, que eram judeus, mas tinham a sua seita, que vinham ao seu batismo. Olha o que João fala para ele: raça de víbora. O que é raça?
é um povo, uma tribo, era uma raça de gente mau, raça de víboras. Quem vos induziu? Quem foi que disse para que vocês fugissem da ira que está vindo? O juízo estava vindo sobre aquela nação que quebrou a lei. Produzis, pois, fruto digno de arrependimento, porque eles não tinham. Os frutos deles eram mau. Amém? O fruto deles eram mau, irmãos. Amém? Então, a gente vê aí. Os frutos desses homens eram mau. E assim, nós conseguimos interpretar da forma